Aqui tem um bando de louco. Tem dor de cadeira com você numa máquina. Louco por ti, minha vida. Vocês estão do contra mesmo, hein? Sentada na cadeira, né? Cadê a Ju? Ju vai. Juliana? Você escolheu. Pois. Então, tá bom. Pessoal, então, dando início hoje à nossa reunião. Muito boa noite para todos e todas, online e presencial, pessoal que está aí. Primeiro, queria dizer que eu estou muito feliz que a gente está indo para a Meia do Rio. A Meia do Rio, que é uma prova épica, que eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque eu vejo o Rio como um grande momento mesmo de conexão com a natureza, com o esporte. Onde você olha, você vê gente jogando beach tênis, correndo. Então, eu acredito que o Rio ele inspira, né? E assim, meio clichê, e transpira esporte, né? Então, a maratona e a meia maratona do Rio, elas são épicas. Então, a gente nós fizemos uma excelente escolha, né? E o objetivo maior dessa reunião é trazer mais clareza. Quais são os pontos assim, de maior dúvida que às vezes vocês trazem para a gente no dia a dia, que às vezes assim fica meio subjetivo, né? Fica muito na nossa cabeça de treinador, mas para vocês ainda não fica tão claro. Então, o objetivo maior dessa reunião é trazer esses esclarecimentos, beleza? Acredito aí que é uma reunião de no máximo de 30 minutos. As dúvidas que forem aparecendo, vocês podem ir me perguntando que a gente vai trocando essa ideia, tá? Então, vamos lá. Bom, nossa agenda de hoje. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a prova, vamos falar sobre o planejamento e o cronograma dos treinos, como vão ser até junho, os equipamentos necessários para a gente poder fazer uma boa meia maratona, as provas e os treinos acessórios que a gente vai construir aí ao longo do caminho, o que esperar sobre volume e intensidade de treinamento, talvez seja o que vocês mais me perguntam, né? Como que vai ser, Letícia? Quantas semanas? Meu Deus, tem que correr 100 quilômetros na semana. Então, a gente vai clarificar um pouco mais sobre isso. Como se preparar para o ciclo para além dos treinamentos, né? Que é uma coisa também que a gente coloca sempre como tripé ali de um sucesso de um treinamento, que é a alimentação, o descanso e o treino. E algumas dicas específicas da Meia do Rio. Trouxe um pouco do trajeto, né? Que a gente precisa se preocupar para a gente discutir. E depois, no finalzinho, dar uma resenhada, perguntar e esclarecer algumas coisas que podem ter ficado aí pelo caminho. Então, vamos lá. Primeira coisa, sobre a prova, trouxe o nosso modelo fotográfico, Pedro Lobão. Para quem não conhece, é uma figura icônica do Vida. Ele foi atleta e foi treinador aqui nosso por um tempo. Foi a primeira maratona que ele fez, né? Então, ele é o nosso representante. E aí, sobre a prova, o que a gente pode trazer da meia e da maratona do Rio? Primeiro é esse ponto aqui. Ela é o maior festival da América Latina. Então, vocês vão ver gente de tudo quanto é jeito. Idoso, adolescente, gente mais gordinho, gente atleta, né, que já corre há muito tempo. Então, é uma prova muito democrática. E isso é muito legal, porque a gente para com um padrão de comparação que, às vezes, em provas locais a gente tem. Né? Nossa, eu tenho que ser melhor que fulano. Nossa, se eu não bater meu pace, parece que eu não consigo correr mais, né? Eu carrego uma carga muito grande, às vezes, quando a gente está em provas locais. Então, aproveitem a Meia do Rio para, assim, compartilhar com quem está junto de você. Às vezes, você vai ser inspiração para quem está chegando na sua frente, né? Às vezes, quem está atrás está mirando na sua camisa escrito aproveite caminho, para falar assim, é isso, cara, eu estou aqui dando a vida, mas olha esse céu, olha essa paisagem. Então, o Rio, ele traz muito disso, eu queria que vocês viessem também nessa energia para a prova. Agora, sobre planejamento e cronograma, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho, não falando muito sobre partes muito técnicas, mas uma base do que é uma preparação para uma prova longa, né? A gente já considera a partir da meia maratona. A meia maratona, na verdade, é um marco de uma das grandes provas longas que a gente tem no atletismo. Então, assim, o ciclo de treinamento, ele basicamente se divide em 6. O primeiro, que é o que a gente está passando, que é o período preparatório, onde a gente prepara o nosso corpo para receber a carga de treino. Então, a gente, na verdade, tem dois marcos importantes. Eu preciso, primeiro, preparar meu corpo para receber a carga do treinamento,
para depois me preparar para a prova. Então, são 2 grandes momentos. E a gente está nesse primeiro, que é o preparatório. Depois, a gente passa por grandes 3 ciclos ali. Base 1, base 2 e base 3. Como vocês podem ver aqui no planejamento, a gente trabalha aqui no Vida sempre com uma periodização que a gente chama que é ondulatória. Então, a cada 3 semanas de treino, a gente tem um aumento de volume e cai. Aumento de volume e cai. Né? Por que a gente faz isso? A gente já sabe que tem estudos que comprovam que 3 semanas de treino são ideais para evitar lesão e a gente não tem nenhum problema futuro quando é uma prova muito extensa. Beleza? Nas 3 fases aqui de base, a base 2, que a gente chama também de choque, é onde a gente começa a colocar mais intensidade. Então, vocês vão ver ali, ó, que no finalzinho de fevereiro para março, vocês vão ter treinos mais intervalados, vocês vão ter treinos mais de tiro, o volume ele vai cair um pouquinho e não se assustem quando isso acontecer, porque é normal, a gente precisa diminuir o volume para vocês ficarem mais rápidos. Agora é o momento da gente criar a casca. Em março, fevereiro, março, a gente vai polir essa casca que a gente criou, tá? Depois, ali, ó, período de base 3 é onde a gente chama de específico para a prova. É onde a gente realmente entra no período de preparação. Lembra que eu falei que são 2? Primeiro eu acumulo para treinar meu corpo para a prova e depois eu treino meu corpo para a prova em específico. Aqui a gente já está treinando para meia maratona. Né? Então, assim, cronograma, organização de trabalho, quando vocês estiverem ali para março, abril, já se preparem, porque é onde a gente vai começar a subir volume de forma mais expressiva. Beleza? E a última fase, que é aqui próximo, finalzinho de maio, início de junho, a gente vai chamar de polimento. Polimento, como o próprio nome já diz, é dar aquela lapidada. Então, um volume que estava ali nos 18 quilômetros de longão, ele começa a cair nas 2 últimas semanas, 3 últimas semanas, dependendo da gordurinha que a gente tiver de ciclo, né? Que a gente nunca considera o ciclo aqui, eu e o Zeca, como um ciclo apertado. A gente sempre coloca 2, 3 semanas para mais. Por quê? Ah, fiquei doente. Poxa, perdeu uma semana. Ah, Letícia, nossa, tive que viajar essa semana no trabalho, foi muito difícil. Perdeu mais uma semana. Então, a gente sempre precisa contar com esses imprevistos para poder montar o ciclo de vocês, tá? E no final, depois que acontece aqui a prova, né? Ali 18 a 22 de junho, que vai ser esse período mais nosso competitivo, vem uma fase que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que a gente chama do período recuperativo. Então, pós-prova, nós temos ali umas 2 semanas, que é onde a gente cai no volume, não deixa vocês ficarem zerados de corrida, porque senão também o corpo ele não se adapta, né? A gente começa a comer como se tivesse ainda no período competitivo, então a gente precisa destreinar vocês para entrar em um outro ciclo, beleza? No caso aqui, por exemplo, do Lucas, que vai se preparar para o meia Ironman, a prova dele da meia maratona é um grande evento dentro de um ciclo maior, né? Então, a prova dele da meia não é uma prova A, é uma prova B, mas a gente ainda vai chegar para comentar um pouquinho sobre isso. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certo, galera online, dúvidas por enquanto? Pode tocar o bar? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Vamos no chat aí. Mandem dúvidas aqui no chat. Bom, galera, então é o seguinte, como a gente conversou, né? O macro planejamento são esses períodos que a gente conversou. O tempo total de uma meia maratona que a gente sempre conversa, sempre comunica vocês precisam tirar de 12 a 16 semanas para entrar num ciclo. 12 para quem já está num ritmo mais forte de treino, 16 para quem ainda vai fazer uma preparação mais, né? Então, são esses. A gente está com 22 semanas a partir da semana que vem, tá? Exato. Tem uma folguinha aí de 4 a 5 semanas para entrar aí nesse limite de 16, que é o tradicional protocolo para a gente fazer uma boa preparação. Beleza? Isso aí. Bom, e os microciclos, né? A gente pega o macro, depois vai dividindo. A gente precisa de ter essas distribuições dos treinos que já são os que vocês conhecem, fartlek, intervalado, contínuo, de ritmo. As sessões semanais de fortalecimento, que aqui são indispensáveis para a gente trabalhar fortalecimento muscular, preparar o corpo para receber essa carga e não gerar lesão.
E também baseado em dois princípios que a gente fala no treinamento. É como se fossem os mandamentos do treinamento esportivo, né? É uma das disciplinas da educação física, treinamento esportivo. E aí a gente tem ali a tábua de Moisés. Moisés? Moisés, né, Zé? Me ajuda aí. A minha mãe vai me matar. Meu Deus. Falei o santo errado. Não, é Moisés Santo, não. Então, a gente tem ali os 10 mandamentos, né? E dois deles ali são o princípio da sobrecarga, que é isso que a gente conversou sobre ter 3 semanas de treino e cair, 3 semanas e cair, e o da individualização. Então, por mais que às vezes os treinos de vocês forem iguais, Guilherme e Flávia tem 1 hora de treino. A análise para o Gui é uma coisa, para a Flávia é completamente diferente. O ritmo que o Guilherme corre é diferente do que a Flávia corre. A cadência é diferente. Né? Então, o treino ele é um grande baseline ali. O que vai diferenciar mesmo é a avaliação que a gente faz, em cima do que vocês trazem de resultado. Tá? Bom, e aí o que a ciência diz rapidamente sobre o volume de treino, né, para meia maratona? A gente já sabe hoje que na literatura, entre 30 quilômetros semanais a 60 quilômetros semanais, é um volume adequado para não se gerar lesão para uma meia maratona. Então, quando vocês veem aí a galera correndo 70, 80, 90 quilômetros por semana, abre o olho, acende uma lampadinha aí vermelha, porque pode ser, né, que esse volume de treino seja um volume excessivo para a carga que o corpo de vocês, para uma meia maratona, precisa. Então, 30 quilômetros semanais são 3 treinos de 10 quilômetros por semana. Né? 60 quilômetros, às vezes é ali aquele pico de final de base 3, que a gente vai chegar, né? Dependendo de como vocês vão estar. Então, essa margem de 30 a 60 é adequada, não precisa se passar disso para se ter uma boa prova na meia maratona. Bom, e aí? Até lá, a gente fica sem correr, prova, sem treinar, o que a gente faz? Né? Existem aí desafios do meio do caminho? Existem. Né? Então, a gente chama de grandes provas B e C. As provas B são as preparatórias, são aquelas que a gente vai com o foco de performar visando uma prova-alvo. Os treinos C ou prova C são aqueles que a gente chama de treinão de luxo. Né? Então, aqui eu peguei, se não me engano, o seu, Fábio. Esse é o seu cronograma. Esse é o seu cronograma. Então, no final de semana agora, a Flávia tem um treinão C, que é um treino na montanha, que não deixa de ser um desafio. Depois, ali em fevereiro, ela tem uma corrida aqui, que eu já vou considerar como uma prova B, que já é uma preparatória. Mas o que eu aconselho para vocês, o que a gente pode pensar? Entre aqui esse período preparatório que a gente falou, entre base 2 e base 3, seria interessante vocês encaixarem uma prova longa de meio de caminho, para testar, para ver se o corpo está se adaptando legal. Então, uma prova de 12, uma prova de 15, né? Uma prova que seja num terreno parecido, então pegar uma prova de asfalto, e aí a gente vê e testa a máquina, ajusta alguma coisa e consegue melhorar. Ó, um modelo. Então, assim, provas preparatórias, pegar essa ideia, sempre trazer com mais afinidade com a prova que a gente vai fazer no Rio, né? Às vezes, assim, aclimatar numa prova já mais quente, a gente já sabe que para nós aqui em Minas já é um período gelado. No Rio, inverno, independente se é inverno ou se não é, acaba, né? Então, assim, vamos focar em alguma prova aqui. Se a gente abre ali o calendário do Portal das Corridas, a gente acha uma prova para o final de semana. O que é aclimatar, Lê? Aclimatar eu vou falar mais um pouquinho no final, mas aclimatar é trazer o corpo para condições de prova. Né? Então, se a gente vai fazer uma prova que larga às 6 horas da manhã, é interessante que no período de polimento a gente comece a acordar para fazer os treinos às 6 horas da manhã. Então, a gente treina o intestino, a gente treina o que a gente vai comer antes, a gente treina o clima, né? Então, tudo isso é aclimatação para a prova. Olha! Atrasados da mim. Pessoal, equipamentos desejáveis, então, né? Os tênis de corrida, a gente até comentei hoje um pouquinho no meu Instagram.
Eu aconselho vocês a escolherem um tênis de corrida legal para ir para uma meia maratona. Porque, assim como o Zeca falou, a gente tem 22 semanas até a prova. Se vocês escolheram um tênis que está ali com uma sobrevida de 100, 150 quilômetros, não rodou tanto, beleza, acho o conforto que ele ainda vai até a prova. Mas a gente fala que, no geral, um tênis legal, ele dura até 500 quilômetros rodados. Então, se a gente for pensar que a gente vai fazer uma média semanal aí de 30 a 60 e multiplicar por essas semanas, já vai dar uma média considerável de se usar um tênis por um longo período de tempo. Né? E aí, o que eu aconselho? Sempre revezar, ter pelo menos 2. Um que você faz um longão e um que você dá uma batida ali no meio de semana, tá? Não precisa necessariamente ser um tênis de placa, não precisa ser necessariamente um tênis, né, muito caro, precisa ser um tênis confortável, um tênis que traga conforto. Ô, Lei, acho que é legal falar que no Training Peaks tem como você cadastrar o seu tênis e colocar. Não sei se vocês já viram lá. No Strava também. Dá pra você colocar. Eu coloco o meu, tipo, sei lá, meu tênis vermelho, eu coloco Ferrari. Aí eu vou e você adiciona, né? Ela escolhia de folga, né? Lamborghini. Eu coloco Ferrari e Mulher Gato. Mulher Gato já aposentou. Mas é legal que você consegue colocar. Hoje ela me mandou um tênis de R$2.100. Eu falei, o aniversário dela tá chegando? Eu espero que não seja o presente que ela quer. Eu tô ferrada. Laranjinha, era lindo. Em relação ao tênis, já que eu tô falando uma coisa que eu esqueça. Você aconselha, tipo, usar o tênis que tá treinando para fazer a prova ou não? Se eu quiser comprar um tênis para fazer a prova, tipo, usar umas 2 semanas antes só, para fazer a prova, o que você acha? É pouco. Eu acho que Tem que até. usar pelo menos um mês antes da prova, para você sentir na prova o conforto que você vai precisar. Tá. Não adianta você comprar um tênis 2 semanas antes e colocar ele lá, tá no vídeo. Vai te dar uma bolha na hora, vai te dar um corpo para ganhar. Entendeu? Então, amacia o tênis primeiro, para correr confortável, para ele não ser um acessório que vai te atrapalhar ao invés de ajudar. Entendi. E aí eu já até queria puxar um gancho com a Ju, para falar um pouco sobre, além do tênis, né, sobre essa preparação com a fisioterapia. Ju, conta aí um pouquinho para a gente, assim. Vem mais aqui perto, Ju, pro pessoal. Vem pra cá. Aí você vai sentar do lado aqui? Se apresenta aqui, eu acho que tem uma galera que não te conhece, que tá no ar. Gente, tem gente aí que não me conhece, que pena, deveria conhecer. Vale a pena. Mas eu sou a Ju, eu sou fisioterapeuta, tenho consultório aqui dentro do Vida e eu acompanho muitos atletas daqui. E então eu sempre estou vigiando aqui a galera, vendo como que está sendo o treino e tal. E assim, todo mundo que está fazendo o volume de treino, tem gente que ainda nunca acessou essa distância e tudo mais, então pode acontecer no meio do caminho algumas lesões, algumas coisas diferentes que talvez vocês não conheçam ali o comportamento do corpo nessas situações. Então é importante às vezes ter uma avaliação bem feita, principalmente da biomecânica da corrida, para entender como que está acontecendo, se corre risco de desenvolver alguma lesão nesse período, ainda mais que vai ter essas diferenças aí de volume. Então é interessante a gente ver para realmente evitar. E se por algum acaso, eu acredito que não vai acontecer, porque a maioria das pessoas estão aí com um amparo muito bem feito, né, de fortalecimento, de volume de treino e tudo mais, mas se acontecer, a gente também tem todas as ferramentas para evitar que isso piore e, no final, conseguir concluir o objetivo, que é a prova é a mesma, né? Tanto a galera que vai fazer a maratona, quanto a galera que vai fazer a meia. Então, nesse período, quem precisar aí de ter essa avaliação, estou totalmente à disposição. E é isso, quem precisar de dicas também, né? Eu acho que estamos aí, a equipe como um todo, o João também com a nutrição. Eu acho que quanto mais a gente consegue alinhar essas pontas aí, melhor a gente tem do aproveitamento mesmo de cada atleta. Então, a equipe está toda focada nesse sentido. Vou estar lá também, mas não vou correr demais dessa vez. Eu não vou falar demais, tá, gente? Vou pegar até medalhas. Você escreveu? Escrevi, vou fazer. Ah, é verdade. Vou fazer. Essa é a primeira, não vai? Vai Meia ser oficial. meia oficial. Sua, Já corri, da mas Lê. nunca- É verdade, oficial. medalha não tenho. Além de você dar treino, pô, Eu não só cara. treino 21. É. A prova nunca corri. Mas eu acho que é isso também, de vocês nesse meio. É uma dica que eu dou, principalmente para a galera que está começando, nunca teve contato com esse tipo de distância.
aproveitar esse período agora mais inicial para começar a ter uma certa malícia com a corrida mesmo, de entender como que o corpo funciona, que horas que tem que parar, qual que é o tipo de dor que tem que parar, qual que é o tipo de dor que dá para continuar, qual que é o tipo de dor que a gente consegue modular ali para ter um treino mais adequado. Inclusive, até a gente pode fazer um dia uma conversa dessa sobre algumas dicas de como padronizar isso. Acho que vai ser legal para a galera que está longe. Porque existe a dor que é a dor de lesão e existe a dor que ela é natural do treino, né? A gente, quando treina, a nossa fibra muscular, ela se lesiona, né? Criam micro lesões ali na fibra muscular, enfim. Então, a gente sempre usa também uma escala de dor, né? Às vezes vocês vêm perguntar para mim, Zé, eu tô senti o joelho. Tá, senti o joelho, beleza. De 0 a 10, quanto foi a dor? 0 é assistindo Netflix, comendo pipoca, deitado em cima do sofá com o joelho cruzado. 10 é aquele nível que você não consegue viver. Ah, tô um 2. Pô, beleza, 2 é controlável, né? Então a gente vai monitorando com essa escala, né, Ju? Exatamente. Então, ter realmente esse cuidado, essa malícia. Eu falo que corredor mais velho é o que menos se machuca, não é mais velho de idade, é mais velho de experiência. Já tem essa malícia, você se safa, consegue se safar de muita lesão, porque entende realmente o momento que tem que parar. Então, eu acho que no começo, ali, iniciante, tá começando a acessar essas distâncias, já tiver esse discernimento, isso vai facilitar o entendimento e dificultar aí de ter lesão, né? Então, vamos um dia marcado para falar sobre isso. Posso fazer uma pergunta, tia? Pode. Existe um período, assim, que eu preciso fazer fisioterapia? Tipo assim, ó, comecei o ciclo agora. É ideal que eu faça uma vez no ciclo inteiro? O que significa ter uma recuperação? Assim? Período que seria ideal? Se eu entender que o atleta não tem lesão, uma vez no mês é o suficiente para a gente conseguir fazer um trabalho. Então, dar aquela soltada, dar aquela resetada no corpo ali para só acompanhar. Agora, se ele já tem algum tipo de incômodo, esse incômodo é muito significativo, médio significativo ou muito significativo, de uma vez por semana ou a cada 15 dias. Depende muito. Vai variar também da região, do tipo de lesão. Se isso a gente consegue melhorar com uma avaliação biomecânica, por exemplo, e ali na corrida, na própria corrida, a gente já faz a correção e esses sintomas vão diminuindo. Então, assim, a preferência é não ter lesão e aí a gente vai acompanhando mês a mês até lá em julho, até junho, a gente fazer uma sessão por mês e pronto, para evitar que aconteça de ter esse acompanhamento ali mais assíduo, vamos dizer assim. Ô, Ju, e por exemplo, você fala, tá, resetar. Mas aí, imagina se eu vou, faço a soltura, aí eu. Quanto tempo antes, por exemplo, de um treino-chave, eu tenho que fazer um recovery? Para não chegar mola em lona, ou chegar com dor da fisioterapia, sabe? Não tem muito uma regra, né? Tipo, o melhor recovery, cientificamente falando, é o descanso. Tipo assim, descansar é o melhor recovery. O que é descansar? Sentar no sofá e assistir uma Netflix. Então, assim, o nosso corpo consegue se reprogramar. Porém, vai ficar todo aquele acúmulo de treino, e aí é nesse sentido que a gente tem que pensar, de só fazer uma soltura, de liberar. Aí, quando você fala, tem um treino-chave, preciso estar bom para aquilo. Eu acho que seria até mais interessante fazer o depois desse treino, entendeu? Você faz aquele treino, entrega tudo que você tem e depois você pode fazer. Eu sempre faço isso. Eu já marco um jogo depois das provas tudo. Exatamente. Depois dos treinos. Já sabe que vai precisar de uma... Eu acho mais legal fazer depois. Boa. Beleza? Obrigada, Ju. Valeu, Chu. Galerinha, vestuário também sem muitos erros, roupinhas leves, Rio de Janeiro, 40 graus, né? E aí já coloquei aqui, ó, período específico, onde a gente chega ali na base, já tem que estar com short que vocês vão correr, com a meia que vocês vão correr, com tênis que vocês vão correr, com a camisa do Vida Nova. Pois é, faltou, né? É verdade, tem uma marca. Precisa de viseira, não precisa de viseira para. Óculos de sol. Tem coleção nova. Que colar, que show da Xuxa é esse? Então, trazer aqui para os nossos fornecedores, né? Ó, calma aí, tem uma pergunta aqui. Era para a Ju, mas vai ser para você agora.
Já ouvi falar que usar meia de compressão, short de compressão ajuda a prevenir lesão, é verdade? E tem algum outro tipo de coisa que a gente possa fazer, usar nos treinos para ajudar a não lesionar? Fortalecimento. Sobre meia de compressão, short, na verdade, ele ajuda, não é que ele não ajuda a lesionar, ele melhora o retorno venoso, né? Então, a gente precisa ter um fluxo de sangue que desce, mas o fluxo de sangue que sobe, ele é menos potente, tanto que a nossa pressão sempre é 12/8. 12 é a que desce, 8 é a que sobe. Ou seja, a de subir, ela é mais fraquinha, né? Xoxa capenga. Então, quando a gente coloca alguma meia ou short de compressão, ele ajuda, ele faz uma vasoconstrição ali e ajuda para que esse sangue ele retorne de uma forma mais eficiente. Um sangue voltando mais eficiente, troca mais rápido os gases, melhora a oxigenação e você tem ali mais eficiência na hora que você for correr ou performar. Então, esse é o primeiro ponto das meias de compressão. Então é bom. Mas Em aí tem a tese, sim. questão da individualidade. É. Porque um tênis de placa pode ser bom para você e não tão bom para outra pessoa. A meia também funciona da mesma maneira. Você pode se incomodar com essa pressão ao invés de você ter um conforto naquela situação. Tá? Então é muito individualizado. E os estudos falam que a meia ela não produz um pace melhor, uma qualidade da sua corrida melhor. Ela te produz somente conforto, se for confortável para você usar. Entendi. Ponto. Tá? Já teve gente que usou e sentiu formigamento, e aí isso atrapalhou. Na prova. Na Não, então, prova. isso que eu ia falar. Então é legal testar, né? Nesse período aí. Assim que você precisa testar o seu tênis, se a sua opção for testar o tênis de placa, você fazer isso nesse período de base ainda, para ver se você não vai ter uma rejeição, você precisa também testar a sua suplementação, a hora que você precisa dessa suplementação, né? O uso dessa meia, por exemplo, isso tudo vai fazer parte do seu teste, da sua preparação. Legal. Foi legal? Me produziu conforto? Põe na sua lista. Não, tira fora. Vale o teste. Vou usar meia da Endurance mesmo. Boa, meia boa. Dá uma... E a segunda Meia xoxa pergunta. também, aquela coisa que comprime muito. E alguma coisa para fazer ou usar nos treinos para ajudar a não lesionar? A base é o fortalecimento, né? Tirando o fortalecimento, é igual a Ju falou, descanso é a melhor recuperação. Então, quando a gente coloca day off, é day off, né? Quando a gente coloca atividades livres, é para você caminhar com o seu cachorro, fazer alguma coisa, porque a gente monitora isso no Training Peaks de vocês, né? Até, não sei se eu consigo mudar aqui. Diferentes tipos de sol. Acho que dá, né? Compartilhar esta guia. Compartilhar essa guia. Ali, ó, não, volta. Vai lá. Uma terrinha. Compartilhar esta guia. Depende Aí, do ó. período que você estiver. Se Tá. você precisa dar uma liberada Sim. na intensidade do seu treino, você vai buscar um terreno mais leve. Uma grama, uma terra, né? Um tipo de piso diferente, com menos contato. Você precisa dar um reforço no piso que você vai usar, você vai sair desse conforto e vai enfrentar o que você vai enfrentar no tiro. Tá? E sempre lembrar da questão da lesão, gente, que atleta profissional também se machuca. Né? Se fosse assim, não existiria desfalque em futebol, em qualquer esporte. Né? O fato de você estar correndo não tira, ou estar correndo se fortalecendo, não tira a chance de você se lesionar. Né? O que a gente faz com o fortalecimento é ficar numa zona menos arriscada de você se lesionar. Tá? A lesão ela é imprevisível. Eu posso me machucar hoje, eu posso me machucar no dia da prova. Né? Então, o que a gente tem que fazer com o fortalecimento é escolher ficar numa zona de conforto mais distante de uma lesão. Tá? Basicamente é isso. Ninguém garante que você vai se fortalecer e não vai se lesionar, mas que você pode diminuir bastante as chances se fortalecendo, isso é com certeza. Sim. E aí, como é que a gente faz isso, né, O pessoal? Jonas está com a mão levantada. Ai, fala, Japa. Eu acho também um investimento muito bom, assim, que não é tão caro, é um rolinho de liberação. Auto-liberação. Tem bastante dor muscular, tem bastante. O rolinho, tem uma bolinha também para quem sofre com fascite plantar, também ajuda bastante a aliviar a dor, e acho que é bem válido, não é muito caro, né? Mas a base mesmo é o que vocês falaram, fortalecimento.
Vale a pena. Endurance tem? Pode liberar. Eu acho que eu vou falar assim, ó. Só Não é faltou muito no caro. final. A meia da Endurance. Achei que ia lançar essa. E aí, uma coisa, a última pergunta aqui sobre isso é esse fortalecimento usando tênis de corrida ou por conta do amortecimento, vocês recomendam a fazer como fortalecimento? Descalço, com tênis? Assim? Depende do estímulo, né? Por exemplo, um estímulo de salto, que foi o que a gente fez aqui A hoje. pergunta foi É muito desconfortável você saltar sem ter um amortecimento, né? Então, quando for um estímulo talvez de salto, que a gente quer trabalhar a pliometria, geralmente a gente coloca como observação. Mas, no geral, o que hoje a gente já vê como literatura, né, que a literatura preconiza, é trabalhar com tênis mais baixo, ou descalço, que seria o adequado. Por quê? Quando você está descalço, você consegue ter uma liberdade de movimento ali na musculatura do pé, que é uma musculatura que às vezes a gente não dá atenção, para que a gente tenha ali o desenvolvimento dessa musculatura e quando a gente vai colocar o tênis, isso não influencie. Né? E aí eu até imagino a lógica que foi o Nelson que perguntou. Foi. Tipo assim, poxa, se eu treinar com o meu tênis força, quando eu for correr, eu vou estar treinado com o meu tênis, então vai ser uma transferência, mas não necessariamente. Às vezes é preferível você treinar sem o seu tênis descalço, principalmente nas fases de mobilidade e estabilidade, que a gente manda lá para vocês nos treinos, né? Ou quando a gente está aqui no Vida. E a fase de força, ou a fase ali mais específica do treinamento, coloca o tênis, a não ser um agachamento, que é legal fazer sem, né? Um levantamento terra. Mas aí é inclusive uma ideia para a gente colocar nos nossos treinos, né? Faça esse exercício descalço. Até deu uma ideia pra gente, Nelson. Obrigada. no de hoje vai traz o tênis. Porque aqui a gente trabalha bastante o descalço, né? A gente sempre fala, ó, tira o tênis, que esse eu quero sem tênis. E no online, talvez a gente não fale tanto. Boa. Tá? E aí, ó, só para mostrar para vocês como que acontece. Toda semana a gente recebe a atualização de como vocês estão ali. Fitness, fadiga e forma. Né? Então, quando eu vejo aqui do Ale, essa semana ele tá com um fitness muito bom, tá treinado. Eu escolhi Na escola, tipo assim. a fadiga dele não tá tão alta e a forma dele tá adequada, né? Aqui o que acontece? A gente tem, nós treinadores, temos uma tabela de referência, até depois eu vou abrir aqui para vocês. CPM ou Ironman. Tem que compartilhar essa guia ali. Vou compartilhar, deixa eu só abrir para você ver. Tá. Dentro do Training Peaks, nós temos aqui alguns fatores que a gente observa, que também não vou entrar em muitos detalhes, porque são bem técnicos, do que seria o mínimo e o máximo adequado para que vocês façam as provas. Então, na meia maratona, o que a gente considera como um mínimo adequado para vocês fazerem uma boa maratona? O mínimo seria um CTL, que é o que a Ale está ali de 54. Olha, então o cara já está quase treinado com uma meia para fazer o mínimo de uma meia maratona. Se eu soltar ele daqui a uma semana, é bem provável que ele cumpra 21 quilômetros. Como ele vai se sentir, aí a gente ainda não monitora, né? Não é o caso dele, mas a gente poderia. O pessoal está conseguindo ver essa tela? Tá. E o máximo, um atleta ali profissional, ele chegaria a 160 de CTL. Então, o que a gente vai controlando com vocês? Dependendo da prova-alvo, por isso a gente bate muito na tecla para vocês escolherem uma prova-alvo, ter um objetivo, porque em cima dessas métricas do Training Peaks, a gente consegue identificar qual é o fitness, como está a fadiga e como está a forma. Então, até aqui no gráfico de performance do Ale, não ia mostrar agora, não vai ficar muito se achando, mas eu vou ter que mostrar. Referência, Lê. Referência, projeto 100 anos, ó. Esse aqui é o ano esportivo do Ale, do ano passado, né? Inicialmente, ele ia fazer a meia maratona de Porto Alegre, né? Então, não teve a maratona, aconteceu todo aquele imprevisto. Então, a gente começou um processo de treinamento, quando a gente estava subindo o volume, tivemos que recalcular a rota para não fazer uma meia maratona.
E aí depois ele escolheu, no segundo semestre, uma prova-alvo, que foi a meia maratona de Charlotte, que ele fez em novembro. Então, a partir do momento que ele escolheu uma prova-alvo, a gente começou a subir o fitness dele, né, que é esse azulzinho. Esse fitness, ele é diretamente proporcional com a fadiga, ou seja, toda vez que eu treino, minha fadiga tem que subir, é óbvio, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. E quando, depois que ele fez a prova aqui, ó, em dia 16 de novembro, quando ele começou um período de recuperação, esse volume ele se inverteu, né? Ele começou a descer aqui a montanha e o frescor muscular dele subiu. Então, ele estava apto para descansar. O Ale, ele tem uma particularidade que às vezes ele dá uma comidinha a mais ali, 1 quilômetro a mais, mas no geral é essa configuração. A gente escala a montanha, chega no nosso máximo e depois começa a desacelerar. Se a gente mantém um platô ao mesmo tempo, é igual frequência cardíaca. A frequência cardíaca, quando ela está muito reta, o que aconteceu? Morreu. E aí, ó, para dar o exemplo do Ale, o Ale escolheu no meio do caminho treino B, que foi a Lamisson. 15 quilômetros de treino run. Não tem nada a ver com um treinamento para 21 quilômetros. Aí você vai falar, mas está certo isso? Tem gente que vai fazer 21 quilômetros e vai fazer um triatlo. Tem gente que vai fazer 21 quilômetros e vai fazer o Lamisson lá em agosto. Tá? Então, o treinamento em si, ele não vai ser prejudicial. O que a gente vai fazer é um controle desse volume, pensando qual é a sua prova-alvo. Se a sua prova-alvo for 21 quilômetros, você vai ser direcionado para ela. Se for Lamisson, você vai ser direcionado para ela. Mas vai passar pelo seu treino, pelo só prova B. Então, a escolha do Ale ajudou ele a criar uma resistência de força muito boa para chegar lá em Charlotte e fazer a melhor corrida sua de 21, sem sentir, sem ter cãibra, sem fazer nada, né? Sem sentir não foi isso. Ainda Foi uns 3 dias de recuperação. Olha, bem a sua prova intermediária aí para você ter essa chance de manter esse aclive de intensidade aí ideal, chegar lá na prova alvo bem preparado. Pessoal, dúvidas desse ponto do online? Geralmente esses geram dúvidas. Vão mandando aí no chat que eu vejo. Show. E aí, de acessórios, relógio, que eu acredito que é todo mundo em dia, né? Cinto de hidratação, isso são todas coisas que a gente vai conversando ao longo do caminho. Bom, então, o que esperar sobre esse volume de treino, meu modelo fotográfico? Do nada, né? Aquilo que a gente já comentou, 30 a 60 quilômetros por semana já é o adequado, já é o recomendado. Essa progressão, ela geralmente acontece entre 5 a 10% a cada semana e cai, 5 a 10 e cai. Intensidade, aí é uma coisa que a gente precisa sempre alinhar. Uma prova de meia maratona, vamos colocar aí, para profissionais, pode chegar no Z4. Pode chegar no Z4. Né? Acima de Z4 já não é uma prova saudável, já é quebrado. Agora, o que a gente preconiza para uma meia maratona é um Z2, Z3. Né? Então, a gente vai trabalhar ali essa zona de vocês. O que a gente não quer? Que o Z1 e o Z2 e o Z3 de vocês de hoje seja o da meia maratona, o que significa que vocês evoluíram pouco. Né? A gente quer que vocês tenham uma evolução de tempo, de distância, de ritmo, mas se preparem para treinar muito em Z2 e Z3. São as zonas que a gente vai priorizar aí para uma prova de meia maratona, tá? E sempre lembrando daqueles ciclos que a gente falou, Z2 e Z3, mas aqueles ciclos lá continuam como o nosso alvo. E que não é o Z2, Z3 da idade. É do VO2 que vocês fazem o teste, não é isso? Exatamente. Aí a cada 3 meses, se vocês olharem no calendário da vida, cada 3 meses tem um teste de performance. Dia 26, no meio de abril, vocês vão estar ali num período de transição entre um ciclo de base e depois, salvo engano, já é um pós-meia maratona.
Aí a gente vai ver como que foram os efeitos de uma meia maratona para o seu corpo. E para assim, experiência que a gente já teve, geralmente o teste pós-meia maratona é um teste muito positivo, porque vocês passaram pelo ciclo inteiro, então o condicionamento de vocês está muito alto. É igual os meninos aqui, o jovem, quando fez Ironman. Você pega ele 3 semanas depois, por mais que ele esteja com uma fadiga alta, mas eu dou treino de 10 quilômetros para ele, ele dá risada na minha cara. Ele fala assim, olha, não, 10 quilômetros. 5, né, Jones? 5 você acha sacanagem, né? Olê, então depois desse teste que a gente vai fazer na última semana de janeiro, a gente já atualiza as zonas. Atualiza as zonas para o ano de 2025, né? A gente não pode comparar vocês com o que vocês fizeram no ano de 2024, são pessoas já diferentes. E a gente constrói agora uma fase de acúmulo de volume e intensidade para que vocês melhorem e sejam melhores em abril. Né? Tem que ter esse desafio aí. O teste de abril tem que ser melhor que o de janeiro. Então, o importante é depois do teste a gente ir no Training Peaks e a gente ajustar. Não, nós ajustamos. A gente vê lá qual foi o FTP, né? As zonas que vocês conseguiram. A gente vai mandar para vocês as zonas atualizadas, né? Qual que é o seu Z1 agora, qual que é o Z2, tanto de frequência como de pace, tá? E aí, falando um pouquinho sobre isso, né? Existem 3 formas da gente avaliar vocês. Pelo pace, pela frequência cardíaca, que às vezes dá uma variada aí, né? Vocês sabem que a frequência, ela dá uma escapada. Foi um tempo inteiro. Não é? Que isso, gente? Tá. Por que a frequência, ela varia? Por conta de estresse, por conta de temperatura. Se eu peço para vocês correrem em Z2, mas tem um morrinho que sobe 3% de subidinha, já muda a percepção da frequência, então ela é muito variável. Né? Quando você manda lá treinar em Z1, tem que estar deitado. Sábado, 3 foi de frequência. Eu peguei toda hora. Sua frequência tá muito frequência não pode dar muita variação. Então, assim, precisa de uma consciência de vocês, né, para saber, peraí, minha frequência, o treino é em Z2, a minha frequência está em Z3, mas ela está agora, depois eu vou dar uma descidinha. Então, vocês precisam ir se monitorando para ver como está a frequência cardíaca, tá? E o que a gente gosta muito, que funciona bastante, né, Zé, que é a percepção do esforço. A percepção do esforço é essa tal da PSE, que eu até recomendo que vocês configurem no Garmin para que ela seja atualizada em todo final de treino. Porque aí vocês não esquecem de falar. Tem treino que às vezes atualiza quando vocês cumprem o que a gente pede, né? Quando está no calendário de treino, ela vai automático. Se eventualmente vocês abrem uma atividade, geralmente não é uma coisa automática que você precisa configurar. Então, essa escala aqui para a gente, quando a gente também está ali analisando o treino de vocês, é uma coisa que eu avalio. Olha lá, o treino do Alê, Alê? Esse é o seu? Acho que é. O treino no Alê, ele colocou uma percepção de 7 no treino de segunda. Ele achou muito forte o treino. Mas ele se sentiu forte. Teve o estilo, né? Isso, e é isso. Existe até não é uma metodologia, né? Mas é uma política da boa vizinhança, assim. Que o treinador tem um conceito sobre o que ele acha que é o treino, sobre a percepção do treinador sobre o treino, e o atleta tem a percepção sobre o que ele achou. Então, esse treino aqui, Café Expresso, que a maioria de vocês fez ou ainda vai fazer, ele é um treino que, na minha percepção, ele é ali de uns 6 a 8. Se o atleta colocou 3, ou ele mentiu, ou ele achou o treino extremamente fácil. Então, a gente sempre vai calibrando. Poxa, se a minha percepção como treinador foi baixa e do atleta foi alta, também está muito discrepante. A gente precisa entrar numa sinergia, tá? Então, não é só bonitinho colocar a carinha, não. É importante para que a gente faça essa comparação. Comentários importantes. Tem que ser de 6 a 7. Não, 6 a 8. 6 a 8. Eu sou 4. Quanto você colocou? Não deu o melhor dele. Comentários importantes aqui do chat. Minha frequência cardíaca é muito estável, sempre alta.
Teve o outro. Só acho que esse negócio de teste não precisa, não. Vamos testar na prova. Surpresa. Quem falou isso, cara de pau? A Ana. Então, a frequência que eu ia falar mesmo, a frequência estado alta. Existe também que o nosso relógio ele é um marcador, mas ele não é o melhor marcador do universo. A gente sempre fala que o padrão de referência é cinta. Então, quem tem cinta, veio no Garmin que comprou lá com o TET e não está usando, sabe? Coloca a cinta, porque você pagou por aquilo e ela é muito melhor do que o seu relógio de pulso. E eu sempre falo o seguinte, a melhor aferição que você pode ter é a sua honestidade na percepção de esforço. Agora mexeu com a Porque, na honestidade. verdade, eu na faculdade eu fiz um trabalho de avaliação de percepção de esforço em jogadores de basquete. E a gente percebeu que a maioria dos atletas baixavam a PSE por se sentir incomodado. Não, eu vou me sentir fraco se eu falar que eu tive uma percepção alta. Então, todo mundo colocava a percepção lá embaixo. E o treino foi daquele de tirar o casco, né? Então, no final das contas, a gente vê que tem uma influência psicológica se você estiver fazendo alguma disputa interna com outro corredor ou com outro colega, tá? Então, se você for honesto com você e descartar essa disputa, você vai ser sempre referenciado pela sua percepção, que vai te ajudar na produção da sua progressão. Eu vou fazer um corte e vou mandar para o Matheus Bentes isso aqui. E aí eu Fala de falo, novo, Zé. vai. Boa. Bom, e aí uma coisa também que a gente vai monitorar, e os meus atletas monitoraram sexta passada, os do Zeca vão fazer provavelmente agora nesse final de mês, por conta das férias dele, que é monitorar essas métricas mais intrínsecas, que é peso. Então, a cada mês a gente vai pedir para vocês se pesarem, e não quero, isso aí até é pauta de terapia de muita gente aqui, inclusive da treinadora que vos fala, eu não quero que vocês coloquem o peso como uma forma de punição, né? Eu estou punindo vocês de se pesar, porque tem gente que não se dá bem com a balança. Tem gente que não gosta de se pesar, né? Tem gente que se pesa, às vezes, mesmo como um momento, assim, doloroso. Mas é mais na intenção da gente entender como que está relacionado o treinamento com o fator físico, que é peso, né? Na falta de avaliar vocês todo mês, a gente avalia através do peso. E a gente sabe que o peso é uma coisa que influencia diretamente no VO2, que é uma métrica importante que vocês olham lá no Garmin e aparece. Quanto menor o peso, né? Quanto mais leve vocês vão ficando, teoricamente, melhor o VO2. Beleza? E as outras métricas que a gente vai pedir para vocês analisarem são essas que são mais qualitativas. Igual a gente analisa a PSE ali, como é que está o seu estado de fadiga, se você está sentindo dor ou não, como que está o seu estresse, sentimento geral, né? Está se sentindo bem, está se sentindo motivado? Não, nossa, estou muito fadigado, não está sendo legal o processo. Então, tudo isso vai ajudar a gente a direcionar melhor, beleza? Quem não fez, então, atleta da Tícia, volta na sexta-feira e preenche, porque tem tarefa do dia para vocês preencherem. E tinha nota lá, hein? Quem não fez, bacaiou. Vocês acharam, gente, onde que é esse Sexta-feira preenche? passada. Oi? Não. Uma vez por mês. É aqui, ó. Foi por isso que eu achei, sumiu? Não, é na sexta-feira. Passada. Você fez, não fez? Você me mandou mensagem. Eu achei depois o negócio, aonde que fica, entendeu? Aí eu Depois eu vi. Dentro do calendário, você vai ter lá a nota. Não achou? Ó, Que dia foi sexta? Que dia que foi sexta? 10. Ai, gente. aparece aqui, ó, gente. No calendário, Eu acho que foi o japonês. calendário lá embaixo. Aí vocês vão aqui, ó, na sexta-feira vai ter um para preencher vai ter as na métricas. Não, já vai tem, ter. ó, você não preencheu. A nota não entra no relógio, pessoal. Tem que ficar esperto nisso. Tem que olhar Você entrar lá no o Garmin, aplicativo. o TremPix, e ver que tem uma nota para você fazer alguma tarefa ou observação. Isso aqui a gente já viu, né? A gente já comentou da prova do Ale, que foi essa referência aí que a gente sempre analisa.
Olha que apareceu. Bom, então, para a gente começar já a dar os vereditos finais, o que eu gostaria que vocês já começassem a colocar em prática? A maioria dos dias, tentar dormir de 7 a 9 horas por noite, né? Então, ter o hábito de dormir um pouquinho mais cedo. Eu sei que a maioria de vocês acorda muito cedo. Então, 7 a 9, assim, é o período ideal para que isso aconteça, que tenha recuperação adequada. Nutrição, o João está em atendimento, não conseguiu entrar, mas é muito importante que vocês tenham um acompanhamento nutricional nesse meio tempo, né, para a gente conseguir equalizar as demandas de carboidrato, proteína, micronutrientes, a própria gordura, né? Então, fazer essa avaliação lá é importante. Quanto tempo, perdão? Tipo, 2, 3 meses antes da prova, você fala? Se você não conseguir fazer desde agora, eu te indico a fazer ali entre as 16 semanas finais ou até as 12. Nesse período que é mais específico, porque é onde vão ter os longões. E aí, quanto você come carboidrato? Quanto gel você leva? Quanto de água você toma? Então, tudo isso precisa ser... Não, a calculado. água a gente tá bem. Uhum. Carboidrato, não sei. Então, Eu tenho medo de comer carboidrato. Eu comia muito menos carboidratos, assim, acompanhamento. Assim, eu tinha meio que receio de colocar. Então, acho que eu tô É, nessa, sei porque eu tô motivo. sentindo muita fraqueza. a Márcia foi uma que aconteceu Tô isso. sentindo muita fraqueza. Pode E eu ser que como tá... super bem, assim, mas o carbo... Qualidade, né? Mas é a quantidade, pelo que você está treinando. Né? Então, é legal você ter esse 360, né? E aí... bem menos. É, Quando vai ver. 24. Mais ou menos. E olha que eu não tinha, não, comia bem. E aí, o cara colocou mais ainda. Ô, Lê, teve uma dúvida aqui que eu acho que ela é muito importante, inclusive é uma que eu já te perguntei, que é quando no treino consta pace e frequência cardíaca, prefiro seguir o pace, tá certo? Por exemplo, Z2. Uhum. Z2, às vezes num pace tá dando uma coisa, mas na hora que eu vejo no meu relógio tá dando Z3 ou Z4, porque não tá ajustado. Qual que eu sigo nessa hora? No geral, quando a gente prioriza a frequência, a gente coloca na descrição. Vá pela sua frequência cardíaca. Aí você tem que se basear nela. Ah, minha frequência está dando muito erro. Avisa o treinador. Olha, se eu tiver que correr nisso aqui, eu vou ter que caminhar. Então, peraí, vamos dar um ajustezinho na sua zona, né? Mas, no geral, a gente usa mais o pace. Só para simplificar, é o seguinte: a gente tem as zonas de frequência e as zonas de ritmo, tá? A frequência cardíaca, ela é um índice de resposta, tá? Você pode correr na Z2 e você está numa fase de treinamento que está descondicionado. No começo é muito comum a gente ter uma frequência cardíaca mais alta. Parou algum período assim de férias, festas, e isso tudo influencia na frequência cardíaca. Então, é preferível você manter a sua orientação pela zona de ritmo, dentro da zona 1, 2, 3, 4 e 5, e esquecer, entre aspas, a sua frequência cardíaca, porque ela é um índice de resposta, de acordo com o seu condicionamento. Essas zonas, elas vão entrar numa convergência mais próxima quando o seu nível de condicionamento estiver mais próximo do que você objetiva lá na prova, tá? Você vai perceber que conforme o seu ciclo vai aumentando, vai chegando próximo da linha da prova, essas zonas vão estar bem próximas. Você olha no relógio, a minha frequência está acompanhando a Z1 de ritmo, tá? Então, não se preocupe com essa questão, e principalmente a galera mais nova, porque você ser mais novo, a sua frequência alta é altamente normal, tá? A gente, eu e o Alexandre, por exemplo, tem que nos preocupar um pouquinho mais se a frequência estiver lá em cima, porque a gente já tem uma idade mais avançada. Então, você jovem, não tem chance de correr a 190, se você tem a capacidade física de suportar essa frequência. Beleza? Muito bom. Perfeito. Né? Então, aqui, só para vocês verem, né? A gente sempre também se orienta aqui, nós treinadores, para colocar ó, o que é uma zona, qual que é a zona ali do FTP, né? Aquela zona ali que você começa a bufação, que eu falo. Então, cada atleta a gente configura qual que é a zona máxima, qual que é a zona do FTP aqui, que é o Z4, e qual que é a zona de recuperação. Essa E é do aí- Jonas. Aí, Jonas, Essa é do sua. Jonas, essa é a 200 sua, a máxima, tá? É. Vai com Deus. E aí a gente tem a configuração
E aqui embaixo a gente tem, deixa eu achar, peraí. O Jonas tem muitas zonas, porque é uma máquina. Peraí. Ah, e é importante reforçar, né? Ó, o Jonas, ele tem uma frequência cardíaca para corrida e ele tem uma frequência cardíaca para a bike, né? Elas são diferentes. Porque a zona dele para corrida é diferente da bike. Na corrida, eu estou numa posição em pé, então meu coração se comporta de uma forma. Na bike, eu estou numa posição sentada, então o fluxo sanguíneo se comporta diferente. Na natação, menos ainda. Então é muito difícil você ver um treino de natação que sua frequência foi em 180. Por quê? Está tudo convergindo para que ela não vá. Água, tem a pressão hidrostática, você está numa posição deitado. Então, tudo isso influencia, por isso que é importante... Entenderam aí a referência do índice de frequência e seu índice de resposta? Não que a intensidade de uma bike ou de uma natação seja menor que a de corrida, mas o esforço que você empreende na corrida é um gasto calórico muito maior, é uma intensidade muito maior, é uma ativação muito maior de vários cadelos musculares do que diferentemente da bike e da piscina, tá? Então, essas referências aí é muito assim, para você se despreocupar desses níveis altos a partir do momento que você tem uma progressão. No descanso vai ser um, no polimento vai ser outro, na base 1 vai ser outra. Então, dá essa preferência para seguir a zona pelo pace, o que é um indicativo de onde você quer chegar. E percepção do esforço. E a percepção do esforço. E tem uma outra pergunta, assim, vale ajustar o ritmo conforme o terreno? Por exemplo, em subida diminuir o ritmo proposto para ir pela percepção de esforço. Sim, total. Né? Quando a gente coloca a inclinação, aquelas zonas de pace ali, elas meio que caem por terra. Porque não tem como você manter uma zona 3 numa subida como você manteria numa reta. Por isso que na montanha a gente usa percepção de esforço. É muito difícil um corredor de montanha, por exemplo, trabalhar em cima de pace, né? É meio raro, assim. Então, foi a Ana que perguntou? Foi. Então, sempre ajusta para a percepção do esforço. A gente também raramente passa, né? Quando a gente coloca um treino de subida, a gente coloca, ó, faça moderado, faça leve, faça forte. Tipo a de desse final de semana. Tipo desse final de semana, né? E aí, para fechar essa parte da preparação, última, mas não menos importante, rotina. Se você não conseguir organizar sua rotina para poder se preparar para esses ciclos que a gente falou, né? Ali em abril, março, vai ter aumento de volume, conseguir cumprir essa semana de uma forma estruturada, aí tudo isso que a gente falou, todas essas contas que a gente faz, meio que cai por terra, porque o básico não está sendo feito. Né? Então, organizar a sua rotina, encaixar ali sessões de recuperação que não sejam da corrida, isso é legal. Poxa, sei lá, vir para uma natação, fazer uma vez por semana que seja, fazer uma sessão de yoga, uma meditação, tudo isso deixa a nossa rotina também mais leve, né? Não fica só a corrida. No triatlon, a gente consegue, às vezes, dar uma mudada nisso, na própria natação, a gente, às vezes, dá uma mudada nisso. Agora, na corrida e no ciclismo, isso é muito normal. A gente entra num ciclo que fica, às vezes, desmotivante. Né? Então, se chegar nesse ponto, sinal de alerta, porque não tem que ser assim. Tá? E agora, para fechar de verdade, dicas específicas para a prova. Né? Como que acontece a prova aqui no Rio? A gente larga lá do Leblon, vai beirando a orla e vai chegar ali próximo do aterro do Flamengo. Certo? Cabelinho. Calma, Vitor. Olha lá. Já chega de casa. Então, como a gente falou, né? É um trecho, que ele não é um trecho, ele não é um circuito com grandes subidas, né? Mas também não posso dizer que ele é 100% plano. Para a gente que mora aqui em São Lourenço e tudo mais, não vamos encontrar problema nenhum com subida, com altimetria. O que a gente pode encontrar maior dificuldade é o calor. Né? A gente está indo de uma região bem fria para um cenário muito quente. Então, foi aquilo que eu falei. Quando for chegar na época de aclimatação, vocês vão ver lá no treino de vocês. Fazer os 16 quilômetros saindo 10 horas da manhã para correr. Nossa Senhora da Aparecida. 10 horas da manhã é o calor 6 do horas da manhã eu tô com de top. Imagina 10 horas da manhã. Eu vou ter que comprar uma besteira.
Então é importante, né, a gente, mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, mas já começar a identificar os pontos de hidratação, os pontos médicos, aonde a gente vai fazer algumas, né, reposições. Então, já dá uma olhada ali, já tem disponível na prova, né, no site da Meia Maratona, para a gente já dar essa olhada. Clima, foi isso que eu falei, o Rio é uma cidade mais úmida e mais quente, então a gente se adaptar com isso, fazer essas aclimatações, né? Estratégia principalmente para a gente evitar desidratação e hipertermia, que é uma coisa comum em provas muito quentes. Então, ficar atento com esses pontos. E, por último, essa logística, que aí a gente já tem que começar a se preparar agora. Então, o que eu indico? Já está todo mundo inscrito na prova? Cara, já é o momento de reservar com antecedência onde a gente vai ficar, né? Ali perto do aterro, eu considero que seja o melhor lugar, porque você chega da prova no lugar que você vai tomar banho, você evita de pegar trânsito, você evita... O que você está rindo? É bom tomar banho. Não, pensa só, você vai largar no Leblon, beleza, vou ficar ali no Leblon. Aí, depois que você terminou a prova, você ainda tem o trânsito inteiro para voltar para onde você está. Então, assim, vamos nos organizar aí para já começar a reservar individualmente, né? Sei que tem gente que tem casa lá, que é privilegiada, entendeu? Vai para casa do Kiki. Todo mundo para casa do Como é que eles Kiki. fazem tudo? É esse quadrado aqui. Cadeira. Tem que dormir assim, né, Lucas? Igual de fundo. Então, já vamos nos preparar para isso. E também isso a gente vai conversar um pouquinho mais quando for, né, próximo do evento, mas essa chegada antecipada é uma prova muito cheia. Talvez só não ganhe da São Silvestre, mas é uma prova extremamente cheia. Né? E, se possível, chegar com um dia de antecedência para pegar o kit e dar aquela corridinha marota de aclimatação, para ver como é que tá, como que é o calor, né? Para nossa querida amiga que correr de top. Nem parece que eu morei quase 10 anos. E ver que Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, entendeu? Então a gente vai nessa E pegada. no Maracanã. E no Maracanã ver um Nessa Flamengo. questão, tem uma propriedade esse ano e as provas vão ser em dias diferentes, né? Então, Sim. vai diminuir bastante o número de corredores em cada prova, né? 21 vai correr só 21, 42 vai correr só 42. Então, isso dá um conforto maior, né? Não fica aquela muvuca igual São Silvestre, por exemplo. Né? Você vai ter mais espaço para desenvolver a sua corrida. Não vai depender daquele trânsito, né? de muita gente. Isso facilita bastante aí quem for focar em alguma coisa de tempo. Que é uma coisa que vocês precisam lembrar, não ter ansiedade de qual vai ser meu tempo da maratona. Não é hora de pensar nisso, tá? Isso é hora de ser pensado lá na frente, no final da base 2, da base 3, talvez, que a gente possa planejar qual tempo que você vai buscar na prova. Tá? Agora é hora de criar base, gerar volume alto, começar a acostumar com os longões no final de semana, tá? Sem pensar em qual vai ser o meu tempo na prova. Tá? Todo mundo aí parte, lógico, de 2 horas, 2 horas e meia, mas você pode chegar lá no dia da prova e fazer um melhor tempo, como o Alexandre fez, como eu fiz na minha prova lá em Juiz de Fora em 2022. Eu não pensava em fazer menos de 2 horas, eu fiz 1 hora e 39, porque eu não me senti bem. Vai trazer lá no final. É isso que eu falo, eu não corri esse tempo em hora nenhuma. Quando eu olhei no relógio, eu estava correndo a 4h40 e fui embora. Foi a prova do áudio? Exatamente. Então, esqueçam a questão de Vai mandar para agora, vocês qual tempo. registros. Não se esquece. Deixa para pensar isso lá no meio, mais pro final da prova. Beleza? Muito bom, muito bom. Galera, que a minha vida seja leve, assim como a meia maratona de vocês. Alguma dúvida a mais? Alguma coisa que vocês queiram colocar depois desse final épico? Pessoal do chat. Ó, se você tem o trajeto no Garmin, o próprio relógio consegue calcular para você o pace de cada trecho, com base na inclinação do trecho. Pace Pro. A gente tem uma métrica aqui que é o NGP também, nossa avaliação, que é a métrica
que avalia como seria o treino se não tivesse nenhum grau de elevação. Então, é como assim, ó, vou subir lá a montanha, fiz para 6,40. Se não tivesse a elevação, eu tinha feito esse treino em cima, pace 5. Então, a gente vê essa informação, tá? Boa. É isso. Valeu, galera. Dúvidas mais aqui? Vocês que estão aqui na call? Vamos tirar uma foto com eles, coloca eles aqui, ó. Pede para eles ligarem a câmera. Calma aí. Turma, liga Eles a câmera saíram. aí, ó. Saiu. Saíram já, minha filha. Quem estiver por aí e puder abrir a câmera. Eles não estão nos escutando. Ah, a Camila tá. Abra a câmera, isso. Erguido do Google Meet. Erguido do Google Meet. Interromper a apresentação. Não, deixa a apresentação. Não, é para eles aparecerem grandes, né? Ó, Aí. Muito bem. Cadê turma. os- Cadê o... aqui a gente faz um. Não, fotógrafo. Fotógrafo oficial, vira foto pra gente. Quero ver. Chamou a mãe dele, igualzinho. Ah, igualzinho, tá ligado? Aceite. Ele vir mais perto. Ô, Caio, um ângulo bom, hein, Caio? Cadê? Chama o pau pra... Ah, sacanagem. Bueno. Junta mais aí, ó. Sexta aqui. Tá bonito lá. Aí. Turma, um abraço. Depois a gente vai conversando melhor. Tamo junto. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, Tchau, Camila. Libera milkshake pra nós. Vai ter livro em São Lourenço, tá? Delivery em São Lourenço. Eu fiz uma pergunta aí. Cadê? Calma aí. Responde aí, por favor. Ah, ó, as hidratações na meia do rio, compensa levar colete, cinto ou só os pontos deles da conta? Geralmente eles têm ponto de hidratação a cada 2 quilômetros, Dalton, mas eu levaria uma garrafinha de bolso, sim. Porque às vezes Uma tem um foto momento da ali, conta. dá pra levar. Sabe aquelas molinhas? Vale a pena. Isso. Então, fechou. Fechou? Valeu, turma. Eu vou levar meu Quer? kit de hidratação.